Olá, hoje vamos fazer algo um pouco diferente. Temos em mãos um material bem pessoal, sabe? Trechos de uma reflexão profunda sobre autoconhecimento. Sim, quase como um diário ou um manual íntimo que alguém escreveu para si mesmo, né? Exato. E a proposta é explorar como certos padrões, certas crenças, muitas vezes invisíveis, como elas atuam na nossa vida. Uhum, O texto foca bastante na infância, né? Na relação com a mãe, na dinâmica de atenção e ausência. pois é. E como isso tudo pode acabar criando um sistema invisível, como o próprio texto chama. Isso, um sistema que influencia a gente até hoje. Vamos ver como coisas que parecem separadas, tipo amor, tempo, atenção, até dinheiro, como elas se conectam de jeitos bem inesperados. É uma teia complexa, né? Totalmente. Então, a nossa ideia aqui é tentar entender a origem de algumas reações que, olha, talvez sejam familiares para muita gente. Tipo. Aquela necessidade constante de ser notado, sabe? Uhum. Ou um certo incômodo com o sucesso dos outros. Ah, sim. A comparação. Isso. Ou aquela ligação que a gente às vezes faz entre sacrifício e ter valor. Ou até aquela sensação de paralisia quando a gente pensa em mudar algo na vida. Medos, né? Crenças profundas. Exato. Vamos investigar como é que colocar luz sobre esses mecanismos pode ser libertador, transformador. Vamos dar uma olhada nisso. Vamos lá. Por onde começamos? Bom, o ponto de partida do material é logo o começo, capítulo 1. E é forte, é a sensação de que a gente só existe de verdade quando alguém nos vê. A validação pelo olhar do outro. Justamente. O texto liga isso direto à infância, aquela dinâmica onde, para a criança, amor era igual a atenção. Faz sentido. O olhar da mãe, principalmente, como uma confirmação da própria existência. Pois é, e isso criava um ciclo, né? Um alívio rápido quando vinha um elogio, um reconhecimento. Mas logo depois, no silêncio, vinha um vazio, uma insegurança. Exato. Fica quase um pedido mudo, constante. Por favor, me veja, me reconheça, mostre que eu importo. E é interessante, né, analisar isso não só como uma carência, tipo, superficial. Não é só isso, né? Não. O próprio texto sugere que é mais fundo. É como um mecanismo de defesa emocional, construído lá atrás justamente contra o medo do abandono, da invisibilidade. A lógica infantil é direta. Muito direta. Se me veem, eu existo. Se não me veem, eu desapareço. E essa dinâmica, né, ela acaba persistindo na vida adulta. Como a gente vê isso hoje em dia. Olha, vemos na busca constante por validação externa, seja no trabalho, um elogio do chefe, ou, sei lá, curtidas nas redes sociais. Likes. É. Ou até na dificuldade que algumas pessoas têm de ficar sozinhas, sabe? Em silêncio consigo mesmas. O vazio volta a assombrar. Faz todo sentido. E como se sai disso? O texto aponta alguma direção? Dá alguma pista? Sim, aponta, sim. O caminho-chave parece ser a autocompaixão. Se olhar com mais carinho. Exatamente. A ideia como tá no texto é que, quando eu me vejo com compaixão, eu me torno inteiro. Quer dizer, não depender mais tanto do olhar de fora, mas cultivar um olhar interno, compassivo. Um olhar para dentro. Isso. O manual até sugere uma prática que parece simples, mas é bem potente. Olhar no espelho e dizer para si mesmo: eu te vejo. Reconhecer a própria presença, o próprio valor, independentemente do outro. Eu te vejo. É forte, sim. E essa dificuldade em se ver por dentro, ela parece que conecta com outro ponto que o texto traz que eu achei bem intrigante. Qual seria? Aquele incômodo que às vezes a gente sente com a confiança, o sucesso ou até a felicidade de outra pessoa. Ah, o famoso brilho do outro. Exato. A pessoa que escreveu descreve isso de forma bem honesta. O brilho dos outros me incomodava. E aí vinha aquele julgamento rápido, interno. Ah, tá querendo aparecer. Super comum, né? E a virada de chave na reflexão que o texto propõe é justamente perceber que, bom, não era sobre o outro, era sobre mim. Como assim? Aquele brilho externo estava, na verdade, refletindo partes da própria pessoa que estavam escondidas, no escuro, como diz o texto. É uma conexão bem direta, né? A dificuldade em se reconhecer, em se dar valor. Gera a não suportar o reconhecimento no outro. Exatamente. Quase como um espelho que dói olhar. É um espelho doloroso, então.
Faz sentido. Precisamente. O texto até menciona isso como um mecanismo de defesa. A gente julga quem se mostra para não precisar se mostrar, né? Às vezes até disfarçado de a falsa humildade. Entendi. Mas tem uma saída para isso. Tem. A proposta de ressignificação é bem interessante. É ver essa reação que o texto até chama de inveja em certo ponto. Que geralmente a gente vê como algo negativo, né? Pois é, mas a proposta é não ver como algo puramente negativo a ser reprimido, mas sim como um convite para a expansão. Um convite. Como assim um convite? A ideia é que esse incômodo, essa pontada de inveja, na verdade funciona como um sinalizador. Ele está apontando para um desejo nosso, talvez adormecido, de também crescer naquela área, de também acender aquela luz interna. Interessante. Nessa perspectiva, a luz do outro não te apaga, entende? Pelo contrário, ela te mostra onde ainda posso acender. É uma forma de virar a chave da comparação, que geralmente machuca. Para aprendizado e a competição vira inspiração. Exatamente. Muda bastante o peso daquele sentimento, né? Deixa de ser só algo ruim para ser uma pista sobre o nosso próprio potencial. Muda mesmo, muda a perspectiva. E essa linha de ressignificar crenças e sentimentos continua, pelo que eu vi no material. Principalmente quando o texto fala sobre aquela ideia de que o que tem valor precisa custar caro. Ah, sim. Essa é clássica. E não é caro em dinheiro, né? O texto enfatiza. É caro em dor, em sacrifício. Sim, essa é uma crença poderosa, muito presente em várias narrativas culturais, familiares também. O texto conecta isso, por exemplo, à observação do sacrifício materno. A mãe que se doa, que sofre pelos filhos. Isso. E como isso pode levar a gente a internalizar, sem perceber, que para ser amado é preciso sofrer, se sacrificar. É quase como se a leveza, a facilidade fosse suspeita. Ou não merecida. E a pessoa que escreveu descreve até uma autossabotagem, né? Quando as coisas começam a fluir com mais facilidade, sem tanto drama. Vem um desconforto. Exato. Uma vozinha interna dizendo: assim não vale. Tá fácil demais. Tem que ser difícil. Cadê a dor? Como se o esforço validasse mais do que o próprio resultado. Exatamente, o esforço árduo, a luta, podem acabar virando parte da nossa identidade, sabe? O peso parece digno e a leveza soa quase perigosa. Ou até uma traição àquela dor que de alguma forma nos formou. Nossa, que complexo, mas e aí? Qual a reflexão? O ponto central da reflexão é que é possível, sim, honrar o passado, honrar os sacrifícios que foram feitos, sem precisar repetir o padrão de sofrimento. Não precisa perpetuar a dor. Não precisa. É sobre se permitir aceitar a facilidade, o fluxo quando ele aparece. O texto traz umas frases bem diretas sobre isso, tipo, eu mereço o simples, eu mereço o leve. É como quebrar a associação automática entre valor e sofrimento. Isso. E desmistificar a ideia de que sacrifício é sempre sinônimo de amor, ou que buscar a leveza é, sei lá, descuido, superficialidade. Pelo contrário, né? O texto até sugere que abraçar a leveza pode ser um sinal de maturidade espiritual. Interessante essa ideia de maturidade espiritual ligada à leveza. Bom, e falando em padrões difíceis de quebrar, o texto entra numa questão que, olha, acho que muita gente se identifica. A paralisia. A famosa procrastinação ou a sensação de estar empacado. Isso. Aquela sensação de não conseguir sair do lugar que às vezes a gente confunde com preguiça ou falta de motivação pura e simples. Sim, mas a análise que o texto faz vai mais fundo, né? Sugere que por baixo dessa inércia, dessa falta de ação, muitas vezes existe um medo. Um medo. Medo de quê? O medo de me ver diferente. O medo de que, ao mudar, ao evoluir, ao ter sucesso, a gente perca algo importante. Talvez o amor, a conexão com a nossa história, com quem a gente era antes. Nossa, a pessoa que escreveu relata até um desconforto com elogios sobre a própria evolução. Sim, é como se o elogio sobre a mudança a desconectasse da versão antiga de si. Aquela versão que, mesmo talvez sendo sofredora, era conhecida. Era familiar. Entendi. É o que o texto chama de forma muito interessante de lealdade emocional à dor original. Parece estranho, né? Contraintuitivo. Totalmente. Ser leal à dor. Pois é.
Mas é como se ser feliz ou ter sucesso ou simplesmente mudar para melhor fosse uma espécie de traição. Uma traição à história de sofrimento? Ou ao senso de pertencimento que se aprendeu naquele contexto de dor? Aí, manter-se na zona conhecida, mesmo que ela seja dolorosa, parece mais seguro do que arriscar ser diferente e talvez não ser mais reconhecido ou amado da mesma forma. Caramba, isso é bem complexo. Como é que se lida com uma lealdade dessas? Uma lealdade que te prende? Olha, o caminho proposto no texto não é de brigar com esse medo ou com essa lealdade. É o contrário. É olhar para esse medo com carinho, sem julgamento. Tentar entender de onde ele vem, qual a raiz dele. Acolher o medo. Exato. E, a partir dessa compreensão, dessa aceitação, começar a transformá-lo em movimento. Tem uma frase no texto que resume bem isso. Crescer não é trair ninguém, é honrar o que a vida quer fazer em mim. É, no fundo, dar permissão para a própria evolução acontecer. Honrar o que a vida quer fazer em mim. Gostei disso. Ok, então a gente viu a necessidade de atenção, o incômodo com o brilho alheio, a crença no sacrifício como valor, a paralisia por lealdade emocional. Parece que todas essas peças se encaixam em algo maior, né? Que o texto chama de sistema invisível. É isso? Exatamente. Esse é o conceito central que meio que amarra tudo isso que a gente conversou. O capítulo 5 e o manual como um todo detalham esse sistema como sendo formado por 5 fios principais, todos interligados a partir das interpretações infantis da pessoa que escreveu. 5 fios. Quais são eles? São atenção, tempo, amor, prioridade e dinheiro. Atenção, tempo, amor, prioridade, dinheiro. E como é que esses fios se conectam na prática segundo o texto? Como eles viram o sistema? Bem, a pessoa que escreveu fez um trabalho de catado, de mapear as equações que se formaram na cabeça dela quando criança. Foi um processo de autoconhecimento bem profundo. Equações. Tipo matemática. Tipo uma lógica interna infantil. Por exemplo, a mãe dava atenção, então, para ela, atenção igual amor. Sim. Simples assim. Ok. Mas aí a mãe precisava trabalhar muito, ficava bastante ausente. Então, na cabeça da criança, amor igual tempo, ou a falta dele. A ausência de tempo significava falta de amor. Entendi a lógica infantil. E aí continua. Como a mãe escolhia trabalhar, pelo menos na percepção infantil, então, atenção igual a prioridade. Ela não me priorizou, preferiu o trabalho. E porque ela trabalhava tanto, por dinheiro. Logo, a conclusão, de novo, infantil, foi que prioridade igual dinheiro. Ou seja, o dinheiro levou minha mãe embora. O dinheiro é mais importante que eu. Nossa Senhora. Que peso. E tem mais uma. Para evitar levar bronca ou se sentir rejeitada, a criança percebeu que era melhor ser discreta, não chamar muita atenção. Então, criou-se a equação chamar atenção igual rejeição. Uau. É um emaranhado bem complexo de significados. Tudo construído lá atrás, na infância. Muito. E o ponto crucial é como essas equações, essa lógica infantil, continuaram rodando no fundo, sabe? Como um programa de computador invisível, moldando relacionamentos adultos, autoestima, a forma de lidar com o trabalho. E até a relação com a prosperidade. Pelo que você falou do dinheiro. Exatamente. Havia um medo inconsciente, por exemplo, de que ter sucesso ou ganhar mais dinheiro pudesse, de alguma forma, afastar o amor ou a conexão com as pessoas, como se fosse repetir aquela dor original da ausência da mãe por causa do dinheiro. Faz todo sentido quando você explica assim. Então, só ter consciência disso, ter o mapa na mão, como diz o texto, já ajuda a desmontar esse sistema. Olha, é o primeiro passo e é fundamental. A consciência por si só já enfraquece o piloto automático, já tira o poder daquele programa invisível. Certo. A cura que o texto propõe não é apagar as memórias, porque isso é impossível, né? Mas sim reprogramar o sentido delas, ressignificar. O manual sugere um trabalho ativo de criar novas verdades para cada uma daquelas equações distorcidas. Que tipo de novas verdades? Pode dar um exemplo? Claro. Por exemplo, em vez de atenção é amor,
A pessoa pode começar a internalizar algo como: amor é presença, é conexão genuína minha e do outro, não só atenção. Mudar a definição interna. Isso. Trocar prioridade igual a dinheiro por algo como dinheiro é uma energia de troca, uma ferramenta, e não precisa separar quem se ama. Ou ressignificar, chamar atenção igual a rejeição para ser visto é permitir que minha luz apareça, que meus dons se manifestem. Não é exibicionismo vazio. Entendi. É um trabalho ativo. Sim, o trabalho é internalizar novas crenças, como ser prioridade para o outro não define o meu valor. Ou, um exemplo bem concreto do texto, olhar para aquela memória da mãe saindo para trabalhar, não mais com a culpa ou a mágoa infantil, mas com a compreensão adulta. Eu te entendo, mãe. Você fez o seu melhor com os recursos que tinha. Transformar julgamento em compaixão. É um trabalho de reescrita interna, então. Uma reprogramação consciente. Isso tudo leva ao que o final do texto chama de despertar, ou o retorno do olhar. É a consequência disso. Exatamente. É para onde todo esse processo de autoconhecimento e reprogramação aponta. É a grande virada de chave. Sair daquela busca meio desesperada por validação externa. Aquela necessidade de ser visto o tempo todo. Isso. Encontrar a autopercepção genuína. A pessoa que escreveu descreve isso como aprendi a me ver por dentro. O despertar, nesse contexto, não é virar uma outra pessoa completamente diferente. É mais como voltar a ser quem eu era antes de me esquecer. Antes de todas as camadas de medo e das crenças limitantes se acumularem. Voltar à essência, talvez. Pode ser uma forma de dizer. E o que muda na prática com esse retorno do olhar? O que acontece? Boa pergunta. Muda principalmente a relação com os próprios padrões antigos. A pessoa começa a observá-los surgindo, porque eles ainda podem surgir, né? Mas sem culpa, sem se identificar totalmente com eles, só com consciência. Ah, olha lá, o padrão da necessidade de atenção aparecendo de novo. Observar sem julgar. Isso. E a grande mudança interna é na fonte da validação. Eu não preciso mais ser visto para existir. Eu existo e por isso o mundo pode me ver. A ordem se inverte. A fonte do valor da existência passa a ser interna. E essa consciência interna, esse auto-olhar, afeta como a gente vê o mundo lá fora. As outras pessoas. Com certeza afeta. Esse retorno do olhar para dentro é o que permite a consciência integrar o passado, com todas as suas dores e interpretações distorcidas sem ser definida por ele. A cura não é apagar a história, nunca é. Mas, como diz o texto de uma forma bem bonita, é olhar para ela com luz suficiente para não precisar mais repeti-la. Olhar com luz para não repetir. Exato. Aquele olhar que antes buscava desesperadamente amor e validação fora, agora consegue oferecer esse amor e essa validação a si mesmo. E, paradoxalmente, quando a gente faz isso, a nossa capacidade de ver o outro, não a projeção das nossas necessidades, aumenta imensamente. A autoconsciência expande a compaixão. Uau! O texto conclui de forma muito tocante que ver a si mesmo é o maior ato de liberdade e a integração final é essa percepção. Eu não sou mais só o que aconteceu comigo. Eu sou o olhar que vê tudo isso, compreende, acolhe e escolhe amar mesmo assim. É uma jornada e tanto essa aqui. Esse material descreve. Impressionante a profundidade. Recapitulando bem rapidinho, então, o que a gente viu foi meio que a anatomia de um sistema invisível, né? Exato. Formado lá na infância, a partir de como a gente interpretou coisas básicas como atenção, tempo, amor, prioridade e dinheiro. Interpretações infantis que viraram crenças profundas. E como essas interpretações, essas crenças, continuam ecoando nas nossas reações, nas nossas escolhas hoje, muitas vezes sem a gente nem notar que elas estão lá. Exatamente. E o caminho apontado para lidar com isso não é de luta, mas é o da consciência e fundamentalmente da autocompaixão. Reconhecer os padrões, tentar entender as origens deles e começar ativamente a reescrever as crenças que já nos servem mais. Aquele lembrete poderoso. Quando eu me vejo com ternura, eu me torno inteiro. Muito bom. E pensando em quem está ouvindo a gente, talvez uma reflexão final para levar dessa nossa conversa, que vai um pouquinho além do texto em si, mas que se conecta totalmente com ele, seria: Talvez pensar o seguinte. Se aquelas interpretações que fizemos lá na infância sobre atenção, tempo,
dinheiro, tiveram tanto poder para moldar a nossa percepção de valor, de amor, de merecimento, que novas conexões, que novas equações internas, agora feitas de forma consciente, adulta, a gente pode escolher estabelecer daqui para frente. O que realmente nos nutre hoje? O que realmente importa para nós agora? Que novo sistema de significado a gente quer construir para a nossa vida, baseado no nosso olhar atual, mais maduro e, quem sabe, mais compassivo? Uma pergunta potente para deixar ecoando, sem dúvida. Olha, foi uma análise profunda e acho muito revelador essa que esse material nos proporcionou hoje. Muito obrigado por ajudar a destrinchar esses mecanismos internos com a gente. Eu que agradeço a oportunidade da conversa. É um tema fascinante mesmo.